Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Abercamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 14 das nossas aulas de programação Python. Hoje falando sobre argumentos somente posicionais ou somente nomeados. Já vou ir mudando logo aqui para a janela do Python. Ok, ele já está aqui esperando os comandos. Mas então, o que são exatamente esses argumentos somente posicionais ou somente nomeados? Se vocês lembrarem, quando a gente cria uma função no Python, nós podemos passar os argumentos de duas formas. Uma é por posição, em que a gente só passa o valor e com base na posição do valor que a gente passa, o Python já sabe em qual parâmetro colocar aquele valor. E outra forma que é com os argumentos nomeados, em que a gente pode até mesmo trocar a ordem dos argumentos. A ordem dos argumentos não precisa ser igual à ordem em que os parâmetros estão lá no def, porque além do valor, nós também passamos o nome do argumento. Então o Python não precisa se basear na posição para saber em qual parâmetro colocar. E nas funções que a gente testou até agora, era possível passar tanto argumentos posicionais quanto argumentos nomeados, Ou seja, por exemplo, se nós criarmos a nossa função cumprimentar, aquela função básica que cumprimenta alguém com base no nome, vamos digitar aqui no terminal def espaço cumprimentar, aí entre parênteses nome, que é o parâmetro com o nome que vai ser cumprimentado. Então nome, fecha parênteses, com dois pontos. Agora vamos colocar um tab, colocar aquele print, print, abre parênteses, olá, mais nome, fecha parênteses. E vamos dar um enter para fechar aqui o código. Agora nós vamos testar chamar essa função cumprimentar das duas formas, com argumento posicional e nomeado. Vamos testar primeiro chamando com argumento posicional. Como é que é mesmo posicional? A gente digita o nome da função cumprimentar, aí abre aqui parênteses e dentro dos parênteses nós vamos colocar somente o valor. E no caso, o que vai ser o valor? O nome de alguém, ou seja, algum nome, por exemplo, João, Marcos ou qualquer outro. Nós não vamos colocar aqui o nome do parâmetro que tem lá no def. Vamos colocar só o valor. Então, uma string, abre aspas, e aí eu vou colocar algum nome qualquer, Marcos, fecha aspas, fecha parênteses. Ó, tá funcionando, olá Marcos. Se eu quiser chamar essa função com argumentos nomeados, também vai. Se eu fizer cumprimentar, abre parênteses, e aí antes da string eu colocar o nome do parâmetro, por exemplo, nome igual. No caso, o que vem antes do igual é o nome do parâmetro, Nome igual a Marcos, fecha parênteses, também funciona, Ou seja, a gente pode chamar essa função tanto através de argumentos posicionais quanto nomeados. Agora, pessoal, eu vou modificar um pouco essa função, restringindo ela somente aos argumentos posicionais. O que isso significa? Que somente a primeira forma vai funcionar. Ou seja, só aquela forma sem o nome do parâmetro, sem o igual, que vai funcionar. E essa última que a gente usou agora, não. Como que a gente faz essa restrição na função? Nós vamos recriar ela do zero, def espaço cumprimentar, aí abre os parênteses, vamos colocar o nosso parâmetro, nome, só que antes de fechar os parênteses nós vamos colocar um outro parâmetro. O que ele vai ser?
vai ser somente uma barra. Então nós vamos colocar vírgula espaço, né, para separar o parâmetro do nome dessa barra. E aí nós vamos colocar o sinal de barra. O que quer dizer esse sinal? Quando a gente coloca esse parâmetro aqui da barra, a gente está dizendo para o Python que todos os argumentos que vierem antes dessa barra ali tem que ser posicionais. Então, como o argumento com o nome vem antes da barra, o Python já vai saber que esse argumento tem que ser posicional. Se a gente colocar ele como nomeado, não vai dar certo. E esse é o nosso objetivo aqui. Então nós vamos dar um fecha parênteses e um dois pontos. E agora, pessoal, vamos dar um tab e colocar o mesmo print. O conteúdo da função continua sendo o mesmo, né? Então, print olá mais nome. Fecha parênteses. Vamos dar mais um enter aqui para fechar o código. E agora vamos fazer um teste. Vamos testar chamar essa função sem passar o nome do parâmetro, só passando a string com o nome. Cumprimentar, abre parênteses, Marcos. Vamos ver no que dá. Olha só, agora deu certo. Por quê? Porque nós estamos restringindo a função somente aos argumentos posicionais, né? Então, como a gente não passou o nome do parâmetro, deu certo. Agora, se a gente tentar com aquela segunda forma, passando a palavra nome ali antes do valor, vamos ver o que acontece. Cumprimentar, abre parênteses, nome igual a Marcos. Vamos ver o que acontece. Ó, aqui basicamente o que essa mensagem está dizendo? Essa mensagem explicou que a nossa função obteve alguns argumentos nomeados no lugar de posicionais. Então, isso quer dizer que, como tinha a barra ali depois do nosso parâmetro, o Python esperava que a gente passasse o nome como um argumento posicional, né? Não como um argumento nomeado. Agora a gente pode também fazer o contrário, a gente pode fazer com que a função só funcione com argumentos nomeados. Vamos ver como é que faz. Vamos colocar aqui def espaço complementar. Aí abre aqui os parênteses e vamos colocar antes do parâmetro nome um outro parâmetro que vai ser um asterisco. Então abre parênteses asterisco, vírgula espaço para separar o asterisco do outro parâmetro. E aí sim, nome. Vamos fechar aqui os parênteses e colocar dois pontos. Bom, por que nesse caso o asterisco veio antes? Por conta que nós podemos também misturar. Nós podemos fazer, se a gente tem uma função com vários parâmetros, a gente pode fazer com que alguns argumentos sejam posicionais obrigatoriamente e outros sejam obrigatoriamente nomeados. Então, por isso que nesse caso a convenção no Python é colocar o asterisco antes dos argumentos que vão ser nomeados e a barra depois dos que vão ser posicionais. Então, sempre devemos lembrar dessa forma. Se a gente quiser restringir somente aos posicionais, a barra vem depois dos posicionais. Se a gente quiser restringir só aos nomeados, vem o asterisco antes dos nomeados, certo? Agora nós vamos dar um tab e colocar o mesmo print. Ok, mais um enter. E vamos testar. Vamos testar chamar essa função primeiro com argumentos nomeados. Depois vamos passar argumentos posicionais para ver o que acontece.
complementar, abre parênteses, nome igual a João. Fecha parênteses, vamos ver o que dá. Ó, isso funcionou. Por quê? Porque o asterisco antes do parâmetro do nome indica para o Python que esse argumento tem que ser nomeado. Então faz sentido, né? O Python recebeu um argumento nomeado e executou ali o print da função normalmente. Agora, se a gente passar um argumento posicional, vamos ver. Complementar, abre parênteses, aí string João. Vamos ver o que dá. Entre aspas, João. Fecha parênteses. Aqui falou complementar takes 0 positional arguments but 1 were given. O que quer dizer então? Que essa função esperava receber 0 argumentos posicionais, só que foi enviado 1. Por quê? Porque com base nesse asterisco, o Python já deduz. Esse argumento tem que ser nomeado. Então, se for posicional, eu não vou aceitar. Eu não vou considerar como válido, certo? Então, é basicamente assim que funciona. Resumindo, quando a gente quer restringir uma função aos argumentos posicionais, a gente coloca uma barra depois dos parâmetros que tem que ser posicionais. E se a gente quiser restringir aos nomeados, a gente coloca um asterisco antes dos argumentos que tem que ser nomeados. Certo, pessoal? Então, que nem eu falei antes, dei uma comentada, também dá para misturar, tem como fazer alguns argumentos terem que ser só posicionais e outros somente nomeados na mesma função. Também não precisa ser somente de uma forma, só que isso é bem pouco usual, porque acaba causando confusão. Quando algum programador vai usar essa função, fica muito confuso para saber, esse aqui é obrigatório ser posicional, esse outro é obrigatório ser nomeado, e é bem pouco indicado fazer isso, só se for realmente necessário. Mas é isso, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de deixar a sua avaliação sobre o vídeo, se inscrevam para acompanhar as próximas aulas, os próximos conteúdos e ativem o sininho das notificações para se manterem sempre atualizados. Compartilhe o vídeo com outras pessoas e até a próxima. Tchau!